Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao meu canal Cecília Machado e hoje nós estamos aqui com uma proposta que vai além da peça. Hoje eu vou estar fazendo essa peça aqui com vocês, que é um porta-máscara sujinho, limpinho, que a gente coloca aqui separado, do lado sujinho material impermeável e do lado limpinho, aí dá pra vocês perceberem, né, que o forro do lado limpinho é diferente do lado sujinho e os dois não se comunicam. Os dois lados não tem contato. E como aqui é impermeável, a parte suja, né, não vai ter contato com a parte limpa das máscaras. E fica uma proposta bem bacana aí para esse período que a gente pode estar fazendo para poder estar levando na bolsa, né, uma máscara reserva e colocando as que vai trocando no decorrer do dia, porque o Ministério da Saúde recomenda uma troca periódica das máscaras, para a gente não ficar com a mesma máscara o dia inteiro, né? Então, para saber mais a respeito, procure informação do Ministério da Saúde, que esse não é o foco nosso. O nosso foco é artesanato, costura criativa. Nas outras peças, eu estava trazendo já o corte com bordado pronto. E eu tive muitos pedidos de ensinar, mostrar como que foi feito esse bordado. Então hoje essa aula vai começar desde o bordado da peça, não estou adiantando esse passo, vou fazer junto com vocês. Então vamos lá? Primeiro eu já separei aqui o corte da peça, que é o corte de 20 por 20, tá? Essa medida é quadrada desse porta-máscara, dessa peça, vou pôr aqui do lado. E para começar a gente já vai colocar a entretela no bastidor da máquina. É a primeira parte, não vou pular nenhuma parte aqui para não ter problema de dúvidas. Então, primeira parte, a gente vai fazer um corte da entretela. Tira um pedaço da entretela pra gente fixar o material principal da nossa peça no bastidor. Deixa eu folgar mais, que essa entretela aqui ela é bem grossinha. Então vamos lá. Tá bem alinhadinho. Aperto o bastidor. Agora a gente vai fixar o material no bastidor. Aqui eu tô usando um bastidor de 13 por 18, uma máquina de bordado Brother BE815, é o modelo que eu tô utilizando. O bastidor maior dela é esse 13 por 18. Tem o menorzinho, mas esse é o maior. Aí aqui eu dobrei o tecido principal, né? Fiz um pique pequenininho para marcar o meio dessa peça. E esse material, como é sintético, ele fica a marcação, que a marcação nesse aqui não tem problema, vai sumir com a costura dessa dobrinha. Mas a gente não pode prender esse material no bastidor, porque quando o bastidor prensa o material aqui, no sintético essa marcação não sai e aí vai ficar aparecendo na peça pronta. Então a gente vai fazer um bordado com a técnica de flutuação, que é o material solto por cima. Não vai estar preso no bastidor. Eu vou estar usando aqui uma fita dupla face pra gente fixar esse material, para ele não andar no momento do bordado. Aí eu pego aqui o pique do meu material com essa marcação do meio do meu bastidor, que vai ser o alinhamento, e ele fixou aqui na fita. Então ele tá solto em cima, mas não tem problema. E tá preso embaixo já para esse material não sair do lugar. E a gente encaixa ele no bastidor.
Aqui na máquina a gente tem as opções de formar as palavras com a letra que a própria máquina oferece. E temos também a opção de trazer um arquivo na memória de um pendrive, que é a opção que eu tô escolhendo. O arquivo que eu vou fazer tá na memória do pendrive. Fazer o primeiro bordado. Aqui tá a limpinha, o lado limpinho eu vou girar ele, que eu quero que ele fique com a parte de cima pra cá. Aí, o manuseio já é uma questão de máquina, que às vezes você tá utilizando uma máquina diferente da minha, né? E eu não teria como tá ensinando esse manuseio de uma máquina que eu não utilizei ainda. Aí a gente coloca para iniciar o bordado. Aí vocês podem verificar, deixa eu arrumar a luz aqui. Deixa eu colar a fita para poder a luz não ficar estourando a imagem. Também, né? Dá pra enxergar melhor. Aqui a peça vai fazendo bordado, mesmo com esse material sintético não estando preso no bastidor. A gente só fixou ele com a fita dupla face. É o suficiente para esse tipo de bordado. Porque o material sintético, ele é estruturado. Esse aqui é um sintético 08, então ele fica firme para poder o bordado sair certinho. É um bordado rápido, que é só um nome. Não vai precisar ter troca de linha. Estou usando uma linha na cor branca para fazer esse bordado. Se vocês têm alguma dúvida dessa etapa do bordado, pode fazer uma pergunta aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Se você está gostando dessa aula, já se inscreve no canal para que o YouTube possa te avisar quando eu estiver gravando novos vídeos e também para que outras pessoas possam ver esses vídeos, que quando a gente curte o vídeo, o YouTube entende que o que eu estou ensinando aqui é relevante e ele vai entregando esse vídeo para outras pessoas. Então já curte aí, se inscreve no canal e se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta nos comentários que eu vou estar explicando. Mas é bem simples aqui, vai ser uma questão mais de operacionalização de uma máquina para outra. Aí eu já fiz essa matriz no computador, eu utilizei o programa Embird, que é o programa que eu conheci quando eu comecei a bordar. Ganhei muitas matrizes que o vendedor da máquina me forneceu junto da máquina. Foi a LN Máquinas e Acessórios. E eles dão total apoio de suporte para você entender aqui a instalação da máquina, mas é tranquilo, não tem segredo. E é isso, né? O bordado já tá na metade para terminar. E eu separei, vamos falando dos outros materiais, né? Que esse
bordado são 7 minutos, é um bordado rápido, mas é um tempinho que a gente pode ir adiantando. Eu cortei esse material principal, que é o sintético, 0,8 milímetros de espessura. Ele é estruturado com fundo de malha de algodão, 2 vezes, 20 por 20. Eu cortei também 2 vezes o nylon para fazer o forro impermeável do lado das máscaras sujinhas. E aqui um cetim dublado no TNT 040, que é o lado da máscara limpinha, também 2 vezes. Então todos os materiais cortados 2 vezes. O material principal 2 vezes 20 por 20. Material de forro para o lado limpinha 2 vezes 20 por 20. E o material de forro do lado sujinho 2 vezes 20 por 20. Aí eu já adiantei esses cortes. É só um corte de um quadrado, não tem segredo, né? Pra gente estar fazendo ele. E aqui o bordado já tá quase finalizando. Além desse material que a gente já cortou, os outros materiais que nós vamos estar utilizando é zíper. O zíper número 5 eu vou utilizar. Daí eu já separei ali um zíper branco para utilizar nessa peça. 2 cursores. Então, os outros materiais que a gente vai estar utilizando: zíper número 5 e o cursor também número 5 para a gente estar fazendo a peça, e a etiqueta para dar identidade na sua peça. Quase terminando. O bordado a gente tem que ficar junto o tempo todo, porque se acabar a linha da bobina, né, que é a linha de baixo, a máquina vai avisar, a gente tem que encher a bobina novamente. Tem que ficar de olho também para não ter perigo dessa linha aqui de cima enroscar em nenhum lugar da máquina. No caso dessa daqui, como eu estou usando uma linha branca, tanto em cima quanto embaixo, não tem nenhum problema de linha sobrepor, porque eu tô usando a linha branquinha. Aqui nós finalizamos o bordado. Acho que aqui fica espelhado, né, que eu tô usando a câmera de frente do celular. E essa aqui é uma entretela rasgável, então eu só puxo aqui, ela já solta do material. E a gente faz a mesma coisa do outro lado, no lado da máscara sujinha. Aqui o lado limpinha tá feito. Fazemos a mesma coisa do lado sujinha. Pega o material, dobra aqui, marca o meio, dá um pique pra gente marcar esse meio do material. Aí temos que pegar uma nova entretela, que essa aqui já não dá mais pra bordar. Separar aqui esse material. Pegar um novo pedaço de entretela. Ele tem que passar a largura do bastidor para poder prender a entretela. Ele tem que passar em todas as bordas, para
que ele fique firme, para não dar problema no ponto do bordado. Se ele não ficar firme, ele não dá certo. Ele vai começar a embolar a linha lá no bordado. Daí a gente aperta. Vem com a fita dupla face novamente. E agora o outro lado sujinha, que o lado limpinho a gente já fez, né? Prende aqui esse material. Volta o bastidor pra máquina. Aí aqui agora eu vou alterar e pegar o bordado sujinha. Isso, que o limpinha já tá feito. Deixa eu abaixar aqui o pezinho da máquina. Eu vou girar novamente, que o bordado tá pro outro lado. Definir o bordado na máquina e colocar para iniciar o bordado. E tá aí, deixa eu aproximar vocês aqui. Para poder ver esse bordado. O material foi preso só aqui embaixo, com a fita dupla face. A gente está utilizando, como eu já falei, a técnica de flutuação de bordado, porque esse aqui é um material sintético, tá? E no caso de outros materiais, já seria outras técnicas de bordado. O tricoline, por exemplo, que é o tecido de algodão, a gente tem que colocar o tricoline preso no bastidor junto da entretela, que é essa outra parte que a gente colocou aqui embaixo, que é a entretela. Cada tipo de tecido que vai ser bordado usa uma entretela diferente. Para bordar toalha, normalmente utiliza a entretela solúvel, que ela dissolve quando essa toalha é lavada. E aqui no caso eu estou utilizando a entretela rasgável, porque para esse tipo de material a entretela fica embaixo, né? Aqui como a gente pode ver, ela fica no lado de baixo, o lado da frente não aparece. E aqui a gente pode fazer um acabamento melhor nessa peça, por quê? Às vezes de uma letra para outra ela fica uma linhazinha. Então o ideal é que tire essa linha aqui, uma tesourinha de arremate, ou tesourinha de bordado. Às vezes a própria máquina, essa aqui até tem uma tesourinha de bordado, que elas têm a pontinha fina para esse tipo de acabamento. E qualquer pontinha aqui, ela tem uma tesourinha de arremate. Qualquer pontinha de linha que tenha ficado, a gente tira com fogo também. Deixa eu pegar aqui o isqueiro. Mas tomem cuidado aí para não pôr fogo na peça de vocês. Mas aqui, qualquer pontinha de linha que ficou, a gente vem... O ar-condicionado tá ligado, tô fazendo vento aqui. Mas a gente vem com o isqueiro aqui, arrematando com fogo, qualquer pontinha de linha que tenha ficado na peça. Pronto. Tirei todas. Então aquela linhazinha que estava emendando aqui uma letra na outra e aqui na frente também já foi tirada. E o bordado fica assim com um acabamento mais limpo, né? Um acabamento mais bonito. Agora a peça já tá bordando ali, o segundo lado, sujinho.
Esse bordado eu utilizei uma fonte que chama ISSI, é YESSI, se eu não me engano. A gente baixa, procurei na internet, tem uns sites pra gente baixar a fonte e o programa Embird ele aceita. Então, além das fontes que já vem nela no programa, a gente tem essa opção de estar buscando outras fontes para ter modelos diferentes de bordado para poder fazer. Então eu baixei essa fonte que já foi recomendada para mim, porque ela faz esse desenho aqui, que imita um coração antes da letra inicial das palavras. Na matriz lá dessa fonte, a gente tem a opção de colocar esses detalhes também no final, mas eu achei que ficaria demais dessa peça, no início e no final. Aí eu preferi deixar ela só no início aqui. Tanto no limpinha quanto no sujinha, ela faz o detalhe aqui no início do bordado. Já tá finalizando esse outro bordado, o sujinha é mais rápido, que a palavra é menor. E os dois eu tô fazendo na mesma padronagem, de cor. Os dois no branco, o zíper branco também. E os materiais em tom de rosé, tanto no material principal, quanto em um dos poucos, eu tô usando rosé. Aí só no impermeável que eu tô utilizando um outro tom de rosa aqui, que é um rosa pink. Que é o material impermeável que eu tinha aqui para poder fazer essa peça com vocês. E os detalhes em branco, né? E esse rosé aqui é um colar branco. E o zíper branco, o bordado branco, para poder estar fazendo um contraste de cores mais suave. Mais suaves. Já tá finalizando aqui o bordado. Aí a gente já vai passar para a montagem dessa peça, tá bom? Eu já adiantei para vocês quais serão os cortes necessários e também quantos cortes, né? As medidas. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo, você pode clicar aí do lado para abrir mais detalhamento sobre o vídeo. A descrição do material, essas medidas vão estar aqui na descrição do vídeo. E já está finalizando. A máquina para, ela já faz o corte automático da linha. Finalizou o bordado. Aí eu tiro aqui, que a entretela é rasgável. É só puxar. E agora a gente vai passar, desligar aqui. E agora a gente vai passar para a parte de confecção da peça. Virar vocês aqui para o outro lado, para outra máquina. Separar essa entretela para lá. Agora, eu vou passar vocês para a máquina de cá, para a gente vir agora com a parte de confecção dessa peça. Deixa eu tirar essa luz auxiliar daqui, para não ficar na frente do vídeo. Aí aqui o material já estava adiantado. Bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Como eu mostrei para vocês durante o bordado. E a gente vai começar aqui a montagem dessa peça. Eu vou só fazer o acabamento aqui, como eu tinha mostrado na outra peça pra vocês. Dessas linhas que passam, emendando uma palavra na outra, uma letra na outra, né? E arrematar aqui com fogo
qualquer linhazinha que possa ter ficado sobressaindo. Agora, a gente vai colocar o zíper na primeira parte. Sempre deixando uma pontinha de zíper pra fora, dos dois lados, tá? Então, o zíper é um pouquinho maior que o corte da peça. Serão 2 zíperes, eu já vou fazer o corte dos dois aqui. Vamos utilizar aqui um calcador de zíper para poder ficar um acabamento mais preciso nesse fechamento. Vou tirar o pezinho que eu tava usando de uso geral e vou colocar um pezinho de teflon estreito, vazado, com um furo central, pra gente tá fazendo essa peça. Essa época de aulas híbridas, né, que as escolas têm feito uma mesclagem de aula presencial com aula online, de acordo com o que vão sendo permitidas. É uma boa para a gente estar vendendo esse porta-máscaras. Às vezes, além de colocar o lado limpinho e sujinho, pode estar adicionando o nome da criança, algum outro detalhe, um personagem bordado que a criança queira. E a gente vai começar fazendo a costura aqui, colocando beiradinha com beiradinha do material com o zíper, tá vendo? Não pode passar para fora. Beiradinha, beiradinha com beiradinha. E a gente entra aqui na máquina sempre dando um arremate no início e arremate no final, costurando. E essa primeira costura é uma costura de segurança, só para prender o zíper aqui na peça. Então, pode ser uma costura mais na beiradinha, tá? Então, tá aqui, passei a costura. Aí, a gente fez aqui, eu tô fazendo o lado sujinha. Então, vamos pegar o material impermeável. Então, a frente do material impermeável, olhando pra frente do material principal. Aí, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Como ele é um material que escorrega, eu recomendo a gente prender aqui com um clips. Porque, senão, a tração que o pezinho da máquina faz aqui nesse material, faz com que ele saia do lugar. E aí, ele não fique certinho esse alinhamento da peça, tá? Então, vamos colocar aí um clipezinho pra poder esse material não sair do lugar. Essa segunda costura, a gente já faz ela mais perto do dentinho do zíper. Aqui, esse é um material impermeável, material plástico. É o nylon. Então, é importante no lado do material plástico a gente está utilizando um pezinho da máquina de teflon, porque ele não gera atrito. Porque se eu utilizasse aqueles pezinhos de metal que normalmente vem com a máquina, no caso dessa máquina aqui é esse pezinho da máquina, de metal, ele gera atrito. Então, ele começa a travar e a costura fica toda juntinho, o material não anda o tanto quanto deveria. Então, aqui a gente puxa cada um para um lado, ó, o material principal e o forro para um lado e o zíper para o outro, e nós vamos passar uma costura rebatendo esse material. Então, a gente já chega aqui e rebate essa costura. Aqui eu tô costurando esse material com agulha 18, pode ser uma agulha 16, vai tranquilo nesse material. Mas eu costumo deixar a agulha 18 aqui na máquina. Aí aqui, ó, já passei uma costura rebatendo todo esse material. E agora a gente vai pegar o outro material da frente e ele vai ter que ficar assim, ó, os dois nomes em pés. Então, deixa eu aproximar aqui. Ele fica assim, ó, os dois em pés. Para ele ficar em pé, o que a gente vai fazer? Vai descer ele e passar a costura aqui, tá? Então, ele quando olhar de frente pra cá, que a gente desvirar,
ele vai ficar em pé, tá bom? Então, aqui, beiradinha com beiradinha, deixa eu abaixar vocês de novo. Beiradinha do material com a beiradinha do zíper, prende o clipe de novo para poder esse material não andar quando o pezinho fizer uma tração aqui. Novamente, essa primeira costura é de beiradinha, somente para fixação do zíper no material. Então, tá aí. Do lado de cá, a gente vai colocar o outro nylon, o outro material impermeável. Então, a frente do material impermeável olhando para frente do material impermeável. Prendendo novamente com clipes para esse material não andar, senão ele anda mesmo. E, como eu disse anteriormente, essa segunda costura, ela é sempre mais próxima aqui dos dentinhos do zíper. Costura até o final. Vira e rebate a peça. Igual a gente fez na primeira parte. Vem puxando para os dois lados. E tá aí, rebatido, esse primeiro material. Agora, a gente vem novamente aqui com o zíper, frente do zíper, que é o lado do dentinho, olhando para frente do material. Costura mais uma beiradinha. E agora o forro, frente do forro, olhando para frente do material. Aqui. A costura é mais rente aos dentinhos da máquina. Da máquina, não, os dentinhos do zíper. E a gente puxa e rebate. Então, aqui, ó, puxo tudo pro lado de cá e venho rebatendo essa costura. Certo? Então, tá aqui, a gente já rebateu um lado, né? Agora, a gente vai pegar a frente do zíper, olhando pra frente do material e costurar aqui. Deixa eu abaixar vocês de novo. Então, tá aqui, ó. Eu vou trazer esse material pra cá. A frente do material com a frente do zíper. Com a costura mais perto do dentinho. E alinhado aqui a borda da peça dos dois lados. Já tá rebatido, então o material não vai estar pegando pra cá. Tem que ter cuidado para esse material tá todo pra cá, para não ter perigo dessa segunda costura sobrepor esse material. Aí aqui a gente vai sentindo o dentinho do zíper. Passou a primeira costura. Agora a gente vai pôr a frente do forro, olhando pra frente do forro. E costurar novamente. Eu continuo prendendo aqui com clips para o material não passar do lugar. Esse modelo de porta-máscara, eu acho ele muito interessante porque não tem que ficar fazendo aqueles acabamentos com viés, que tomam mais tempo para estar fazendo e tem algumas pessoas que têm dificuldade com viés, né? Então, a gente abre esse zíper e vai rebater essa costura que a gente fez.
Deixa eu juntar o material aqui para eu conseguir puxar bem todo o material de cima com o material do forro, pra gente rebater essa costura. Então tá aí. Agora a gente tem que fechar esse zíper de novo. A peça tá aqui com o zíper em cima e embaixo, esse forro pra cá e esse forro do bagum aqui no meio. Vamos fechar. Só que para fechar essa peça, a gente tem que tomar um cuidado de quê? De manter sempre as bordas alinhadas. Aqui, ó. Alinhar a borda da peça com a borda da peça, que senão depois quando a gente desvirar, essa peça fica torta. Então tá aqui a peça alinhada, vou até usar um outro clipe que é mais forte. Esse aqui é clipes de papelaria, clipes de papel que eu utilizo. É muito fácil de achar para poder auxiliar a gente aqui na costura. E eu vou passar o cursor aqui na peça. Aqui essa passagem do cursor, às vezes ela desce mais fácil, mas tem vezes que ela fica mais presa. Quando ela fica mais presa, o que que eu faço? Eu tiro um pouco do dentinho, só do dentinho, do zíper. Aqui. Só o dentinho e deixa essa lateral aqui, porque ela vai servir de base pra gente puxar. Aí eu encaixo do lado que ficou o dentinho. Desço até chegar na parte do outro, que eu cortei. Que aí a gente vai ter essa sobra de material aqui em cima pra firmar, pra segurar, pra esse zíper descer. Vou precisar abrir aqui, que esse zíper hoje tá dando trabalho. Aí. Ficou alinhadinha a peça, aí eu passo o zíper e tiro para poder fechar todo ele e passo novamente o zíper, deixando esse cursor no meio aqui do material. Isso. Então, agora a gente passa o zíper no outro. Eu já passo o zíper nos dois, o cursor. Nesse aqui, que é o lado do forro limpinho, eu já passei. Agora eu vou passar o zíper nesse outro lado. Do sujinho. Aqui. Aqui já foi mais tranquilo. E eu passo ele e não extravaso ele até o final, não. Aqui foi até demais, mas não abri os dentinhos. Então, a gente tem uma peça assim. O lado de um forro da limpinha para um lado, do sujinho para o outro. E a parte do tecido principal ficou um de frente para o outro aqui. Certo? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar uma costura, deixando uma abertura aqui no final, nesse tecido. E a gente vai passar uma costura, deixa eu mudar aqui o foco. E nós vamos passar uma costura, começando daqui do espaço da abertura, passando por toda a lateral. Aí a gente vai passar de cá, fecha toda ela e chega de volta.
Então, vai ser uma costura por toda a volta da peça, aberta nesse sentido, deixando uma abertura aí mais ou menos uns 4 dedos pra gente tá desvirando essa peça, tá? Igual esse material e esse de forro, os dois escorregam. Então, o ideal é que a gente prenda os clipes para poder não escorregar o material e a gente unir bem essa borda do material, para ficar bem alinhadinha e a peça não ficar torta. Eu costumo até começar as costuras por esses cantos, para eles ficarem bem alinhados. Eu gosto de firmar esses. E vou voltar agora o calcador de uso geral. Eu prefiro a estabilidade dele mais larguinho para poder estar costurando a peça. Só no zíper que eu uso esse mais estreitinho. Vamos voltar o outro calcador. Mas também um calcador de teflon, tá? Que ele desliza bem nesses materiais, sem dificuldade. E eu vou fazer essa costura que eu falei pra vocês, de prender essas bordas aqui, essas laterais do zíper, bem alinhadinhas. Pra poder ele não embolar aqui embaixo. Então, eu fiz uma costurinha pequena de um lado, até chegar antes dos dentinhos do zíper. Tá vendo aqui? Eu costurei um pouquinho antes de chegar no dentinho, eu parei. Porque aí depois, quando eu vier com a costura pelo lado de cá, esse dentinho vai ficar alinhadinho, sem entortar. Mesma forma do outro lado. Eu cheguei perto dos dentinhos, parei. Vou fazer isso nos dois lados da peça. Deixa eu abaixar vocês aqui para enxergar melhor. Prendi novamente. Prender do outro lado. Alinhando sempre toda a peça para poder as emendas das costuras, a peça ficar retinha, certinha. Aí a gente vem agora fechando toda a volta dessa peça. Aí eu prendo novamente aqui os clipes para poder o forro ficar bem alinhadinho nessa peça, tá? Do jeito que eu falei. Começa aqui deixando uma abertura no meio. Aqui eu passei demais. Aí aqui sempre costurando com um pezinho de máquina, que a largura, o final do calcador aqui, ele vai estar alinhado com o final do material. Agora sim, ele passou pelo zíper. Aí ele já segue a lateral do material bem alinhadinho. Vou alinhar novamente aqui com os clipes, para esse material não ficar torto. Aí aqui, ó, cuidado com o zíper. Essa é uma peça que dá pra fazer tranquilamente numa máquina doméstica. Ela não agrega muita camada, tá? Só tem que usar a agulha correta, porque se usar uma agulha muito fina nessas camadas grossas aqui de zíper, se for usar um material sintético, é perigoso quebrar a sua agulha. Aí às vezes você acha que a máquina não aguenta esse tipo de costura e não é a máquina.
simplesmente não tá usando a agulha adequada. Então eu recomendo nessa peça, se for usar um material sintético como esse, ou mesmo que não use um material sintético, que você use tricoline com a manta, mas tem a camada do zíper. Use uma agulha 16, que já é o ideal. Aí aqui eu sigo fechando a lateral dessa peça. Aí eu tiro aqui os excessos de zíper das laterais. Vamos refilar essa peça. Refilar e tirar todo esse excesso de material das bordas, tá? Então tá aí. E agora a gente vem desvirando essa peça. Eu vou pôr a mão aqui por dentro dessa abertura, vou abrir o zíper da primeira parte, vou abrir o zíper da segunda parte e venho desvirando tudo. Vamos desvirar essa peça. Vai desvirando com jeitinho para não rasgar seu material, não danificar. Mas vem aí puxando todo ele, vai empurrando com jeitinho, para não forçar essa costura aqui, tá? Esse material sintético, ele marca um pouquinho na hora de desvirar. Qualquer coisa a gente usa um secador de cabelo, aquece um pouquinho, que ele sai essas marcações de desvirar. E também de um dia pro outro a peça fica descansando, ela já dá uma saída nessas marcas aqui. Ajeito os cantinhos da peça para poder eles se encaixarem lá do outro lado. Aqui a gente ajeita. Mesmo que depois vá virar a peça, a gente ajeita nesse sentido. E tá aqui. Desviramos toda a peça, né? E agora a gente vai passar uma costurinha fechando isso aqui. Em toda a lateral aqui, daqui até aqui, uma costura de beiradinha, só para fechar essa peça. Não costura só essa parte da abertura, porque senão se o cliente vê que tem uma costura só daqui até aqui, fica parecendo que foi uma coisa errada, e não que era realmente para essa costura estar aqui. Então a gente passa uma costura do início até o final, em toda a beiradinha dessa peça. Aqui é o mais na beiradinha que você conseguir para firmar esse material, tá? Então não é baseado no calcador. Aqui é fechamento de uma abertura. Ajeita isso aqui dobrando para dentro e passa essa costura bem na beiradinha. Refila essas pontinhas de linha para não ficar nenhuma pontinha. Agora é só a gente colocar tudo para dentro, um para um lado, o outro para o outro, e já vai estar pronta a nossa peça. Ajeita os cantinhos para dentro para essa peça ficar com acabamento bem bonito. Esses detalhes fazem toda a diferença na entrega da peça para o cliente. E coloca um para dentro do lado de cá, o outro para dentro do outro lado. Aqui vamos colocando esse material aqui.
Vocês viram, né? Uma peça rápida de fazer. Se eu não tivesse ensinando vocês, que a gente mostra, explica o lugar da costura, é uma peça que eu faria bem rapidinho. Esse ensinar, aí a gente pega aqui alguma coisa com a ponta arredondada. Eu vou usar aqui uma canetinha, do lado de cada caneta, na verdade. E a gente empurra esse cantinho aqui pra fora. Escorregou. Não usa tesoura, porque é perigoso a gente estragar aqui a peça com tesoura, tá? Usa sempre alguma coisa de borda arredondada, pra poder fixar esses cantinhos pra fora. Então, empurra esse forro pra dentro. Como a gente rebateu lá o zíper, tá vendo? Ele não vai ficar subindo pra sobrepor o canal do zíper. Fecha essa peça de cá. Ajeitou do outro lado do mesmo jeito. Empurra esses cantinhos pra fora. O forro tá bem arrumadinho aqui pra dentro. Tá pronta a nossa peça. Aí, tá pronta. O lado sujinhas e o lado limpinhas. Um zíper independente para cada lado. Os forros não se comunicam um com o outro, as peças não se encontram numa única peça. Então a gente sabe o lado pelo forro que tá diferente, o lado impermeável, pelo zíper que a gente abre lendo em pé o lado bordado. E tá aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Tira um print, posta lá nas redes sociais de vocês, me marca que eu reposto vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se teve alguma dúvida nessa peça, pode fazer uma pergunta aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá? Essa matriz aqui eu também vou colocar lá nos comentários o nome dessa matriz e o link do site que eu baixei a fonte também. O programa em Bird, tá? Aqui a peça foi feita com material sintético e tecido impermeável no lado das máscaras sujinhas. Muito obrigada por vocês estarem aqui e fui! Até o próximo sábado.